Bom dia, professor. Bom dia a todos. Bom, o nosso grupo irá falar sobre o salto em distância, foi a modalidade que nós escolhemos. Grupo composto pelo Cauê, por mim, Rafael, pela Sabrina e pela Thaís. O salto em distância, ele teve a sua história iniciada através do penato. Era disputado na Grécia Antiga e todas as modalidades do atletismo que eram disputadas na época serviu como treinamentos para as possíveis guerras que aconteceriam nos anos seguintes. O salto de distância, por exemplo, ele tinha como treinamento o cruzamento de obstáculos, riachos, ravinas, rochas, entre outros que os soldados treinavam e praticavam. O salto de distância é uma prova do atletismo. Ele une alguns aspectos do ser humano, como é a velocidade, força, agilidade para saltar. Bom, na velocidade em si, o atleta ele começa a fazer uma corrida, ele tem que pegar a velocidade e a força para poder estar pegando a impulsão para saltar. Na hora que o atleta saltar, ele tem que ter em mente que ele precisa saltar o mais distante que conseguir para poder obter uma boa pontuação. O vencedor da prova é o atleta que saltar mais longe, com uma distância maior da tauba de punção. E o atleta ele tem direito a 3 tentativas, né? E é validado somente a distância maior, a maior pontuação no caso do salto do atleta. O salto de distância é uma prova olímpica em ambos os gêneros, tanto masculino como feminino. Porém, os dois não foram adicionados no mesmo ano nas Olimpíadas. O masculino, por exemplo, ele foi adicionado nas Olimpíadas no ano de 1896. O feminino foi adicionado muito tempo depois, em 1948. Bom, como eu disse anteriormente, é disputado desde a Grécia Antiga, né, nas Olimpíadas da Era Antiga. Era disputado para treinamentos de guerra na região e também o salto era feito pela beleza e ritmo de corrida dos atletas. Durante 12 anos, de 1900 a 1912, houve uma modalidade chamada impulsão horizontal, que é sem corrida de aproximação. O salto de distância, além de ser uma prova olímpica, também é uma prova paralímpica. Ou seja, atletas com deficiências também podem estar participando dessa prova. Participam dessa prova os atletas que têm paralisias cerebrais, amputados no membros superiores e inferiores, intelectuais e os atletas que também possuem deficiência visual. O salto de distância paralímpico não tem muita diferença do olímpico, pois o atleta também percorre numa raia de 40 metros, faz o seu salto e é medido a sua pontuação através de uma fita métrica, desde a tábua de impulsão até onde o atleta aterrissou. Caso o atleta pise numa linha limite, ele tem o seu salto irregular ou ele pode até ser desclassificado também. Bom, quando o atleta ele vai realizar seu salto, se caso aconteça da sua prótese cair na hora da corrida, o atleta ele pode ter a opção de recolocá-la a prótese ou continuar e tentar o salto sem ela. Agora, se o atleta fez a corrida e na hora do salto a sua prótese se soltar, se ela cair dentro da caixa de areia, a sua pontuação vai ser contabilizada a partir do momento que a prótese caiu, da onde a prótese caiu e não o atleta. Agora, se o atleta realizar o salto e sua prótese cair, se desprender e cair fora da caixa de areia, o atleta ele pode ter essa tentativa como irregular. Já os atletas com deficiência visual, eles têm o orientador, se chama chamador. Esse chamador ele fica atrás da linha limite de salto e fica gritando com o atleta. Quando o atleta estiver chegando perto da linha limite, ele sai da frente, grita para o atleta que está na hora de saltar, o atleta salta e tem a sua pontuação contabilizada normalmente. Bom, a dinâmica do salto de distância é simples, é composta apenas por 4 momentos básicos. A corrida, onde o atleta vai ter que adquirir velocidade. Um impulso, onde o atleta adquire força para poder estar saindo do chão e fazer o salto.
O voo, com o voo, o atleta ele adquire também um outro tipo de impulsão, ele pode estar se impulsionando para poder estar adquirindo uma distância maior, e a queda, que seria a aterrissagem. Na aterrissagem, a pontuação é contabilizada a partir do momento que o atleta encostar com os calcanhar na caixa de areia. Não é contabilizada da ponta do pé, do dedão, dos dedos, no caso, e sim do seu calcanhar. Bom, a pontuação do salto distância é medida através de uma fita métrica que os árbitros utilizam. Ela é contabilizada a partir da tábua de impulsão, né, onde tem uma linha na tábua de impulsão, e até onde o atleta tiver o seu primeiro contato com a areia. Como eu disse anteriormente, não é contabilizada a partir da ponta do pé, e sim contabilizada a partir do calcanhar do atleta, onde ele tem o seu primeiro contato com a areia na caixa de areia. Bom, eu vou começar falando a diferença entre o masculino e o feminino. Que na verdade não existe diferença, até porque tanto no masculino quanto no feminino eles têm o mesmo regulamento. Então não tem diferença entre eles. Agora eu vou falar sobre a duração da prova, que na verdade não existe um tempo para essa duração de prova, até porque o vencedor é o atleta que conseguir saltar a maior distância. Bom, agora eu vou falar as regras, né? Que o salto deve ser dado após uma corrida numa raia marcada no chão, com o atleta saltando o mais longe possível dentro de uma caixa de areia. O salto é inválido caso o atleta pise no final da tábua de impulsão, que geralmente é marcada por uma listra vermelha, colocada exatamente no início da caixa. E atualmente o bordo da tábua é coberto por plasticina para facilitar a decisão dos juízes. Bom, o que seria o queimar o salto, né? Se diz queimou o salto quando o atleta pisa ou ultrapassa a linha que demarca o fim da pista de corrida, tornando assim o mesmo inválido. Então, quando ocorre isso, se diz que queimou o salto. Caso o atleta não siga a regra, o salto é automaticamente considerado inválido, independente da distância percorrida por ele. Bom, e os materiais e equipamentos é a tábua de impulsão, corredor, caixa de areia e a cinta métrica. Bom dia, professores, bom dia, turma. A federação, ela é a que gere o atletismo em nível mundial, que é a Associação Internacional. Ela foi fundada em 17 de julho de 1912, em Mônaco. As palestras, os congressos, eles existem desde 1912. E as suas principais funções, ela, ela é a que organiza as competições, é a que disponibiliza os equipamentos, a que marca e anota os recordes e etc. Os campeonatos que a federação organiza é o Mundial, né? Os torneios júniores e os juvenis, em pistas cobertas e as séries anuais de atletismo. Já a confederação, ela foi fundada em 2 de dezembro de 1977, mas ela só foi oficializada em 1979. Desde a década de 80, ela é a responsável pela organização de muitos campeonatos de primeira linha. Já em 2000, a Caixa foi a sua patrocinadora oficial de eventos e etc. E na confederação, as coisas que implementam ela, né?
No caso, são todas as federações de outros estados, além de árbitros e atletas. Os locais de disputas ocorrem geralmente em fase amadora, em fase profissional como Olimpíadas, Londres, etc., e por finalização intermediário, que é um espaço não muito grande, né, com a torcida, estádio, etc., mas só que tem como elaborar a competição. Já o número de atletas por prova em grandes eventos, como os Olímpicos, os Mundiais, organizado pela federação e com confederação, apenas os 12 melhores atletas eles são avançados para a final. E o vento acima de 2 metros por segundo não tem nenhuma validade para aferição de recordes. E aqui é uma ilustração dos locais, né, onde ficam as provas, onde tem o dardo, peso, o salto em altura, o salto triplo, né? Já o salto em distância, ele fica próximo ao salto com vara e martelo, e do martelo com o disco, né? Bom dia, pessoal! Agora eu vou estar contando para vocês um pouquinho da história dos principais atletas brasileiros. Vou começar pelo João Carlos de Oliveira, conhecido como João do Pulo. Ele nasceu em 1954 e começou a trabalhar com 7 anos. Com 19, ele já treinava atletismo e era muito promissor nas modalidades de salto, tanto que bateu o recorde júnior do salto triplo em 1973. 2 anos depois, já com 21 anos, ele foi para o México, nos Jogos Pan-Americanos, e voltou com o título de melhor saltador do mundo. Foi aí que ele saltou os 17 metros e 89. E aí ficou conhecido como João do Pulo. Nas Olimpíadas de 1976, em Montreal, ele era o favorito, porém como ele se recuperava de uma cirurgia, ele não foi tão bem nas provas. E aí ficou com bronze no salto triplo e em 4º lugar no salto em distância. Porém, nos Jogos Pan-Americanos seguintes, em 1979, em Porto Rico, foi novamente campeão no salto em distância e no salto triplo. Em Moscou, nas Olimpíadas de 1980, ele ficou com bronze no salto triplo, depois daquela história dos juízes anularem os seus saltos, né? Alegando que ele tinha queimado a marca. E aí o ouro e a prata acabou ficando com os atletas soviéticos. Caso os juízes não tivessem anulado, João do Pulo ele tinha batido um novo recorde mundial, acima dos 18 metros. E aí depois, anos depois, os juízes daquela partida, né, alegaram que houve uma fraude, né, para favorecer os atletas locais. Em 1981, João teve sua carreira interrompida após um acidente de carro. Ele ficou quase 1 ano na UTI. E aí os médicos, infelizmente, tiveram que amputar sua perna direita. Mas aí ele se recuperou, formou-se em educação física e entrou para a política, sendo eleito deputado estadual por 2 vezes em 1986 e em 1990. Infelizmente, João do Pulo morreu em 1999 com apenas 45 anos, porém será sempre lembrado pela sua dedicação ao esporte brasileiro. Agora, contar um pouquinho da história da Malren Igamagen, que nasceu no interior de São Paulo em 1976. Malren tornou-se o maior nome da história do atletismo feminino do Brasil após ganhar a medalha de ouro na prova de salto em distância nos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008.
recordista brasileira e sul-americana do salto em distância com 7,26 m e bicampeã pan-americana em Winnipeg em 1999 e no Rio 2007 na mesma prova. Maureen Maggi é a recordista sul-americana da prova dos 100 metros com barreiras, com a marca de 12 segundos e 71, obtida em 2001, além de ser a recordista sul-americana do salto triplo, com 14 metros e 53, marca obtida em 2003. Maureen já terminou 2 vezes o ano como a melhor atleta de salto em distância do mundo, em 1999 e em 2003. Ela chegou a ser eleita a 9ª melhor atleta da história da modalidade. Em 1999, o maior salto daquela temporada foi de 7,26 metros. A primeira participação olímpica de Maureen foi em Sydney no ano de 2000 e ainda como não tinha tanta experiência, a brasileira acabou ficando em 25º lugar. No momento mais tenso de sua carreira, poucos dias antes do Pan-Americano de Santo Domingo em 2003, Maureen Maggi foi suspensa da competição acusada de doping. Mas aí, além de não ter participado do Pan daquele ano, a atleta ainda ficou fora das Olimpíadas de 2004. Porém, em 2006, retornou aos treinamentos e ganhou a medalha de ouro no Pan-Americano do Rio de Janeiro em 2007, no salto em distância. Ela atingiu a marca de 6,84 m. Aí, no início de 2008, na preparação olímpica, Maureen saltou 6,89 m no Mundial de Atletismo Indoor na Espanha, conquistando a medalha de prata. No Troféu Brasil de Atletismo, Maureen conquistou a medalha de ouro, com a marca de 6,99 m, o segundo melhor salto do mundo naquele ano de 2008. E aí, nas Olimpíadas de Pequim, Maureen conquista todo aquele feito da sua carreira, né? O principal feito da sua carreira que todos nós conhecemos, que aí foi a medalha de ouro olímpica em Pequim, e ainda mais com aquela emoção ainda mais, porque o seu salto foi de 7,04 metros, enquanto a Tatiana Lebedeva, que era sua grande adversária, saltou os 7,03 metros. Então, foi uma emoção em tanta. E aí, em 17 de maio de 2009, Maureen venceu a prova de salto em distância do Grande Prêmio do Brasil Caixa de Atletismo, com a marca de 6,85 metros. E em 2014, anunciou sua aposentadoria do atletismo. E aí começou agora a sua carreira como comentarista, porém recentemente também ela estava agora na política. Agora vou estar falando um pouquinho dessas principais referências do atletismo mundial. Primeiro, o americano Carl Lewis, que foi por 2 décadas o principal destaque do atletismo mundial. Com 10 medalhas olímpicas e outras 10 mundiais, foi eleito pelo Comitê Olímpico Internacional como o maior atleta do século XX. Os 4 ouros conquistados por Carl em Los Angeles em 1984 igualaram o feito obtido por Jesse Owens em Berlim em 1936. Fora isso, ele foi 4 vezes seguidas campeão olímpico do salto em distância, feito que só outros 4 atletas atingiram na história das Olimpíadas em provas individuais. Além dos feitos em Jogos Olímpicos, Carl ganhou 9 medalhas em campeonatos mundiais, 8 delas de ouros, completadas com mais uma de prata e uma de bronze. Apesar de ter sido recordista mundial dos 100 metros entre 1988 e 1994, sua principal prova era do salto em distância. Ele ficou 10 anos invicto na modalidade com uma incrível sequência de 65 vitórias seguidas. Apesar disso, ele nunca conseguiu bater o recorde mundial do salto em distância. Mas, no Mundial de 1991, Carl ele atingiu a melhor marca de sua carreira ao pular 8,87 metros, mas foi superado por Mike Paul, que alcançou 8,95 metros e quebrou a incrível marca de Bob Beamon.
Agora contar um pouquinho da história do outro americano, o Bobby Beamon, que é o dono do recorde olímpico mais antigo da história, ao vencer o salto em distância dos Jogos da Cidade do México em 1968, com 8,90 m. De lá para cá, 52 anos se passaram e o feito do atleta jamais foi superado. A competição em 1968 contava com atletas de altíssimo nível na Cidade do México. A expectativa era por bons saltos por conta da altitude. Nas eliminatórias, Ralph Boston bateu o recorde olímpico ao marcar 8,27 m. Bob ficou em segundo lugar com 8,19 m. Na final, Bob foi o quarto a saltar depois dos 3 primeiros atletas terem queimado suas tentativas. E logo em seu primeiro salto, o então garoto de 22 anos alcançou a incrível marca de 8,90 m, 55 centímetros a mais do que o recorde mundial que pertencia a Boston. Com a marca de 8,90 m, no salto em distância, Bobby Beamon é o recordista olímpico mais antigo. Foi a maior melhora de um recorde mundial de todos os tempos. A marca foi tão espetacular que um livro foi escrito sobre esse momento único do esporte chamado The Perfect Jump, o salto perfeito, escrito por Dick Schaap, em colaboração com Beamon. A marca de Bob foi recorde mundial por 23 anos e só foi batida em 1991 por Mac Paul, mas continua até hoje como recorde olímpico e o segundo melhor salto em distância de todos os tempos. Apesar do salto inesquecível feito na Cidade do México, Bob ele não conseguiu repetir esse desempenho. Então, nos anos seguintes, ele sofreu com lesões e parou de competir em 1973. E por fim, falar agora da alemã Heike Dressler, que se tornou uma das mais impressionantes atletas do atletismo. Nas Olimpíadas de Seul, em 1988, ela ganhou medalha de bronze nos 100 e 200 metros e de prata no salto em distância. Na Olimpíada seguinte, ela conquistou uma medalha de ouro no salto em distância em 1992 e em 2000. Sua lista de campeonatos é longa, incluindo medalhas de ouro no salto em distância, no Campeonato Mundial de 1983 e 1993, 4 títulos consecutivos no Campeonato Europeu, o Campeonato Mundial Indoor, 4 Campeonatos Europeus Indoor, o título do Grande Prêmio de 1992, campeã da Copa do Mundo, 6 vezes campeã da Europa e 9 vezes campeã da Alemanha. Dressler estabeleceu 5 recordes mundiais ao ar livre, 2 nos 200 metros e 3 no salto em distância, e 8 recordes mundiais indoor, 1 nos 200 metros e 7 no salto em distância. Durante sua carreira, Dressler ganhou vários prêmios, como Desportista do Ano da Alemanha, em 1986, Desportiva do Ano também em 2000, Saltadora Feminina do Século, e entre outros prêmios. Então, quanto aos filmes e documentários que a gente traz, o filme, como creio que todos já conhecem, que é o Raça, que o professor passou pra gente. Eu só trago ele pelo detalhe que Jesse Owens, né? Uma de suas medalhas que ele ganha é no salto em distância, então só trago por isso. Mas esse documentário que eu achei interessante, que é o Mulheres Olímpicas, onde ele traz os grandes feitos das atletas brasileiras de todos os tempos. E aí vem tantas atletas, tanto atuais como as antigas também, as primeiras medalhistas olímpicas. Então, uma dessas atletas está a Malrimagem, então ela vai contar um pouquinho dessa história e de como foi essa era olímpica e outros nomes também do atletismo que a roteirista traz também, que é a Benedicta Souza Oliveira, que consagrou campeã brasileira, sul-americana nos 100 metros rasos. A Melânia Luiz dos Santos também, que se destacou nas provas de 200 metros rasos. Então, assim, essas duas atletas finais que eu falei acabam nem entrando no nosso trabalho em si, mas são atletas que
é comentado no documentário que achei interessante no geral. E por fim, a gente traz as curiosidades. A gente não achou tantas, mas as que a gente traz são bem interessantes. A primeira é que na antiguidade os atletas eles saltavam com halteres, que eram aqueles pezinhos. Então diziam que isso ajudava no balanço e elevar o momento. Então imagine o quanto isso não dificultava, talvez, né, no salto. Outro ponto também que a gente traz é quanto às edições dos Jogos Olímpicos. Então, o salto em distância esteve em todas as edições. E com isso a gente viu também o quanto o salto ele evoluiu. Então, desde Atenas, em 1896, o recorde era de 6,35 metros. E de hoje, o recorde é de 8,95 metros. Então, assim, houve uma grande evolução assim no decorrer dos anos. E a última curiosidade que a gente traz é referente ao recorde mundial, que é o do Bob Beamon, que eu falei, né? Então, que o recorde dele permaneceu. Alguns sites dizem 22 anos, outros dizem 23, então fica em torno disso. Então, esse recorde dele que durou tudo isso de tempo, entre 22 e 23 anos, que é uma marca assim, muito grande, e que aí foi superado em 1991 por Mark Paul, onde ele alcançou os 8,95 metros, e hoje é ele que detém esse recorde atual. Por fim, gente, esse foi o nosso trabalho. Espero que tenham gostado. E é isso.